Olá pessoal, tudo bom com vocês? Nessa nossa terceira aula, o tema vai ser sobre planejamento. Como nós estamos fazendo, é uma aula de correção de exercícios, que isso auxilia bastante, então, quando a gente está estudando. Uma das ferramentas que nos ajuda muito no processo de estudo para concursos é fazer exercícios, E aqui a gente vai fazer com vocês e vamos corrigir também. O nosso tema de hoje, então, é planejamento. Então, pega aí sua apostila, seu suporte para você ir fazendo aqui comigo. A gente vai fazendo as questões juntas e corrigindo também juntos, tá bom? Vamos lá? Então, a primeira questão aí foi deste ano, tá? Banca do Instituto Cosuplan, prova de pedagogia, a questão está adaptada, tá bom? Então, a questão diz o seguinte: o planejamento sob a abordagem de níveis hierárquicos pode ser distinguido em 3 tipos: estratégico, tático e operacional, que estão relacionados aos níveis de decisão em uma pirâmide organizacional. Sobre o nível estratégico, assinale a afirmativa correta, tá? Então, está dizendo que nós temos 3 níveis e a pergunta diz qual é a alternativa correta sobre o nível estratégico. Vamos ver quais são as alternativas que nos foram dadas. Letra A. É desenvolvido por níveis organizacionais intermediários cuja finalidade é o uso eficiente dos recursos disponíveis para a obtenção dos objetivos fixados. Letra B. Afeta somente as unidades setoriais e pode ser considerado como a formalização, por meio de documentos escritos, das metodologias de desenvolvimento e implantação estabelecidas, ou seja, são estruturados os planos de ação. Letra C. Está relacionado com os objetivos de mais curto prazo e com maneiras e ações que geralmente afetam somente parte da organização. Trabalha com decomposição de objetivos, estratégias e políticas estabelecidos dos demais planejamentos. Letra D. Corresponde a um conjunto de partes homogêneas dos demais planejamentos, que deve conter em detalhes para o seu desenvolvimento e implantação, tais como procedimentos básicos a serem adotados, os resultados finais esperados, os prazos estabelecidos e os responsáveis por sua implantação. E a letra E está relacionado com os objetivos de longo prazo, com maneiras e ações que afetam toda a organização. Está sob a responsabilidade dos níveis mais altos da organização, referente à formulação de objetivos e à seleção dos cursos de ação a serem seguidos para sua consecução, levando em conta condições externas e internas à instituição e a sua evolução esperada, tá? Então, é uma questão bastante longa. Nós vamos ter aqui um tempo para vocês relerem e marcarem a alternativa que vocês acham que está correta.
domine o método que usará para ensinar, independente do aluno para quem ensinará. 2. O professor deve, primeiramente, realizar uma avaliação diagnóstica dos alunos, que favoreça a obtenção de informações, visando a construção de um planejamento eficaz. 3. Uma análise sobre o planejamento ajuda a compreender a relação existente entre a teoria e a prática desenvolvidas nas escolas. E 4. As dificuldades dos professores em planejar suas aulas estão relacionadas a uma formação teórica metodológica consistente. Então, assinale qual é a correta, tá? Então, mandou a gente analisar, só uma está correta. Tempo, então, para vocês analisarem. Tempo acabou. Então, vamos ver aqui. Aí abaixo tem assim, né? Quais as alternativas estão corretas? 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 1, 2 e 3, ou 2, 3 e 4. Então, alternativas corretas são a 2 e a 3, tá bom? Então, é a letra B, a questão que você deve marcar. A alternativa 2 e 3 estão corretas. Quais são elas? O professor deve, primeiramente, realizar uma avaliação diagnóstica dos alunos, que favoreça a obtenção de informações, visando a construção de um planejamento eficaz. Isso aí é um conselho primordial, né? Que vai fazer com que o professor consiga fazer a avaliação de forma que ele consiga obter resultados melhores. E analisar o planejamento ajuda a compreender a relação existente entre a teoria e a prática desenvolvidas nas escolas, tá bem? As outras duas estão erradas. A primeira está errada porque diz que ele tem que dominar o método independente da idade que ele vai dar, então isso não existe, né? E a quarta está errada porque diz que a dificuldade dos professores é por causa da sua formação teórica e metodológica, e não é isso que faz com que os professores tenham dificuldades, certo? Vamos então para a próxima questão. Questão de número 3, Banca Fundatec, Prefeitura de Farroupilha. Professor de Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental, área 1. Sobre um determinado tipo de plano, analise as características abaixo. É um detalhamento do plano de ensino. As unidades e subunidades que foram previstas em linhas gerais são agora especificadas e sistematizadas para uma situação didática real. Na sua elaboração, deve-se levar em consideração, em primeiro lugar, que a aula é um período de tempo variável. Essas características acima definem qual tipo de plano, tá? Plano de aula, plano político-pedagógico, plano setorial, plano de curso ou plano regimental? Tempo esgotado, então, essas características definem ao plano de aula, tá? Detalhamento do plano de ensino, né? Tá ligado aqui ao plano de aula, né? Unidades têm que estar previstas em linhas gerais. Todas as turmas devem estar em harmonia, né? Devem estar todas com o mesmo plano, né? Se você vai fazer o seu plano de aula ali, você tem que fazer com que todos tenham o mesmo plano, né? Então, essas características que nós vimos aí, elas estão ligadas ao plano de aula, não ao político-pedagógico, isso aí já tem a ver com direção, não setorial, porque aí já tem a ver com o setor de escolas, né? Nem de curso e nem de regimento. 4. Órgão UFPB, prova técnico em assuntos educacionais. Sobre o planejamento, Lucchesi afirma que o ato de planejar é um ato decisório, político, científico e técnico. Político na medida em que se estabelece uma finalidade a ser construída.
Científico por garantir suporte para o encaminhamento de nossa ação, tendo em vista a finalidade que estabelecemos. Técnico se refere aos modos que vão mediar a decisão do processo de nossa ação. Com base nesse conceito de Lucchesi, assinale a alternativa relacionada ao planejamento. Letra A. O planejamento é necessariamente registrar e preencher os formulários de maneira fidedigna ao que se realizou no ambiente escolar, pois a partir desses registros é que serão tomadas as decisões? Letra B. Planejar é uma ação subjetiva e individual, oportunizando o professor a expressar seu ponto de vista com base em seus conhecimentos teóricos e prever a sua melhor forma de colocá-los em prática. Letra C. O planejamento escolar é um projeto que serve para nortear e limitar o que será feito durante o ano, por todos os integrantes da escola. Letra D. Um planejamento é construído coerentemente quando considera os 3 atos decisórios de forma distinta, pois são fatores dissociáveis da prática pedagógica. E letra E. O planejamento é um ato decisório da maior importância e deve ser efetivado dentro de um projeto coletivo, dentro de uma perspectiva que se assuma ao proceder à educação e ao ensino. Tempo para vocês relerem e assinalarem qual a alternativa correta. Tempo esgotado, então, a resposta correta é a letra E, tá? O planejamento é um ato decisório da maior importância e deve ser efetivado dentro de um projeto coletivo, dentro de uma perspectiva que se assuma ao proceder à educação e ao ensino, tá bom? Então, ele sempre deve ser feito de forma coletiva, não deve ser feito de forma individual. A letra A está errada por quê? Porque fala o seguinte, você tem que registrar e preencher de maneira fidedigna o que realizou para você planejar, não tem nada a ver. Planejar é uma ação subjetiva e individual. Está escrito individual e subjetiva, porque ela tem que ser objetiva e coletiva. Então, letra B está errada. Letra C. Planejamento escolar é um projeto que serve só para nortear e limitar o que deve ser feito? Não só isso. Ele também serve para isso, mas não somente para isso. E é construído coerentemente quando se considera os 3 atos decisórios de forma distinta, pois são fatores dissociáveis, a palavra errada aí, dissociáveis da prática pedagógica. Não pode ser de forma alguma dissociável, ele tem que ser associado à prática pedagógica. Tá? Então, a resposta correta é a letra E. Questão número 5. O FPB, prova para técnicos em assuntos educacionais. Planejar é sistematizar a prática docente no que se refere ao currículo, aos sujeitos, o tempo e o espaço da ação pedagógica. O planejamento é uma forma de organização do trabalho pedagógico. Analise as alternativas a seguir e dê valores, verdadeiro ou falso. Primeira alternativa, é necessário que haja flexibilidade no que diz respeito a uma postura aberta, à correção, ao diálogo, às avaliações e ao replanejamento do percurso. Segunda, o planejamento traz responsabilidades e exigências determinadas pela gestão que precisam ser cumpridas nos prazos estabelecidos para que a escola caminhe num só ritmo. Terceira, é desnecessário valorizar tanto o planejamento, visto que o contexto é que vai nortear a prática pedagógica. E a última, é fundamental planejar para que o professor possa prever de que forma trabalhará os conteúdos, no tempo que usará nas avaliações, que aplicará de acordo com os objetivos estabelecidos. Tempo para vocês analisarem as questões, releiam e coloquem se são verdadeiras ou falsas.
tempo esgotou, então vamos ver aqui quais são as alternativas que são verdadeiras ou falsas. A primeira, então, é verdadeira, tá? Haja flexibilidade no que diz respeito a uma postura aberta à correção, ao diálogo, às avaliações e replanejamento do percurso. Isso é muito importante, né? Não é porque eu fiz um planejamento que ele vai ter que seguir até o fim, né? Se houve problemas ali, alguma pontuação, é preciso ter abertura, diálogo e avaliações para poder refazer esse caminho. A segunda está errada, tá? O planejamento traz responsabilidades e exigências determinadas pela gestão, que precisam ser cumpridas nos prazos estabelecidos para que a escola caminhe no seu ritmo. Precisa ser cumprida? Precisa, mas não precisa ser totalmente fechada. É preciso, como a gente viu aqui na primeira, ter abertura, o diálogo e saber como está caminhando aí o planejamento, tá bom? Então, tudo que for muito fechado tem que ser cumprido, tem que ter data, tudo que for assim você já liga o seu alerta aí e veja se a questão está realmente correta. Terceira, é falsa também, porque que ela diz? É desnecessário valorizar tanto o planejamento, né? Então, obviamente está errada, né? O planejamento ele é essencial, sim, no decorrer do ano e da escola. E a última é verdadeira, fundamental planejar para que o professor possa prever de que forma trabalhará os conteúdos, no tempo que usará as avaliações e aplicará de acordo com os objetivos estabelecidos, né? Nós que somos professores temos isso. Imagina a gente começar a dar aula sem ter um planejamento. E aí vai passando os dias, você não fez avaliação, e aí chega a hora de você dar nota e você não tem nada para dar nota, então é fundamental planejar. Então, a questão correta é a letra B, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Se você acertou, parabéns. Se você errou, apaga aí e corrige. Vamos lá, então, para a outra questão? Questão de número 6, Banca Quadrix, Alto Paraíso de Goiás, professor de Educação Física. Existem 3 modalidades de planejamento que são articuladas entre si. O plano da escola, o plano de ensino e o plano das aulas. Acerca do plano de aulas, assinale a alternativa correta, tá? Então, plano de aula, vamos lá. Letra A. É um detalhamento do plano de ensino e nele as unidades e subunidades que foram previstas em linhas gerais são especificadas para a situação didática real. Letra B. Expressa orientações gerais que sintetizam as ligações da escola com o sistema de ensino e as ligações do projeto político-pedagógico com os planos de ensino. Letra C. Prevê os objetivos e as tarefas do trabalho docente para o ano ou semestre. Letra D. É um documento mais elaborado, dividido por unidades sequenciais, no qual aparecem objetivos específicos, conteúdos e desenvolvimentos metodológicos. E letra E. É um documento global que expressa orientações gerais. Tempo para vocês analisarem. Tempo esgotado, vamos lá então. Qual é a alternativa correta? A alternativa correta é a letra A, tá? Sobre o plano de aula, é um detalhamento do plano de ensino e nele as unidades e subunidades que foram previstas em linhas gerais são especificadas para uma situação didática real, tá bem? Questão 7, IFB, prova para pedagogo. De acordo com Vasconcelos, 2014, avalie as afirmações sobre os tipos de planejamento. 1. O planejamento do sistema de educação é o de maior abrangência, correspondendo ao planejamento que é feito em nível nacional, estadual ou municipal, e incorpora e reflete as grandes políticas educacionais. 2. O planejamento curricular é a proposta geral das experiências de aprendizagem que serão oferecidas pela escola, incorporadas nos diversos componentes curriculares. 3. Projeto de trabalho é o planejamento mais próximo da prática do professor e da sala de aula. Diz respeito mais estritamente ao aspecto didático. Ou 4. Projeto de ensino-aprendizagem é o planejamento da ação educativa, baseado no trabalho por projeto.
São projetos de aprendizagens desenvolvidos na escola por um determinado período, geralmente de caráter interdisciplinar. Tempo esgotado, vamos voltar então? Qual é a alternativa então correta, tá? Está correta apenas o que se afirma nas alternativas 1 e 2, tá? O planejamento do sistema de educação é o de maior abrangência, correspondendo ao planejamento que é feito em nível nacional, estadual ou municipal e incorpora e reflete as grandes políticas educacionais. E 2, o planejamento curricular é a proposta geral das experiências de aprendizagem que serão oferecidas pela escola, incorporadas nos diversos componentes curriculares, tá? Então, qual que é a alternativa que você vai marcar? Letra A. Apenas a alternativa 1 e 2 estão corretas. Questão de número 8. Banca Quadrix, professor pedagogo. Essa questão está adaptada. Quanto ao planejamento de ensino, julgue os próximos itens, tá? Então, vamos julgar esse item aqui, se ele é certo ou se ele está errado. Como estratégia de política cultural, o planejamento caracteriza-se como uma prática que questiona de forma hipercrítica os discursos culturais que moldam as experiências, as relações, os gestos e os gostos cotidianos. Tempinho para você reler e analisar se está certa ou errada. Tempo acabou, vamos ver então. Essa questão está errada, tá? Ela está errada. Onde que está o erro dela, né? Questiona de forma hipercrítica, né, os discursos culturais que moldam as experiências e as relações dos gestos cotidianos, tá? Então, o planejamento ele não é essa prática em que se questionam as coisas de forma hipercrítica, tá? O planejamento ele deve ser feito de forma harmoniosa e de acordo com a realidade de cada escola, né? Não adianta fazer um planejamento para todas as escolas do Brasil, não dá, né? Nem do estado, nem das escolas vizinhas. Cada escola tem a sua particularidade. Questão número 9. Banca Quadrix também é a mesma questão, só que mais um item para a gente julgar, tá bom? Em perspectiva tradicional, o planejamento de ensino confere maior eficiência às atividades educacionais, visando ao alcance das metas estabelecidas em determinado prazo. Tempo. Tempo esgotado? Ela está correta ou está errada? Então, gente, essa questão, ela está ok? Ela está correta, né? O planejamento, ele confere maior eficiência às atividades educacionais. Sim, né? Porque ele vai determinar prazos, né? Ele tem todo um plano ali. Ele vai ajudar na eficiência? Sim, né? Pode ser que você não consiga chegar até o final do planejamento? Também sim. Mas ele vai fazer sim com que você consiga chegar, ter mais eficiência e alcançar as metas estabelecidas, ok? Número 10, última questão também da mesma prova, tá? Mais uma para a gente analisar. A perspectiva crítico-dialética do planejamento adota o diálogo como estratégia de mudança da educação escolar, valorizando a participação, o poder coletivo e a formação da consciência crítica a partir da reflexão sobre a prática transformadora. Tempo para vocês analisarem se essa questão está correta ou não.
Tempo esgotado, vamos lá? A questão está correta, tá? A perspectiva crítico-dialética do planejamento adota o diálogo como estratégia de mudança da educação escolar, né? Como o próprio nome diz, dialética, né? Valorizando a participação do poder coletivo e a formação da consciência crítica, a partir da reflexão sobre a prática transformadora. Certo, gente? Então, terminamos aqui a nossa correção sobre planejamento, tá? Estudem, se dediquem, refaçam as questões, né? Façam com o vídeo, façam sem o vídeo, né? Anotem o que você acha que está certo, o que está errado, as palavras-chave que fazem a gente ver, né, que ali tem um erro ou não, tá bom? Não é sempre que estamos motivados, por isso mantenha a disciplina. Assim você conseguirá estudar e os frutos virão. Tá? Siga aí a gente nas nossas redes, Concurseiros da Educação Oficial, lá no Instagram. Lá você vai ter muito conteúdo também para poder te auxiliar nesse processo de estudo.